Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 17. Quem achou diz, pode pá, é nós. Quem não achou, fala, faz uma média aí. Amém e pode pá é a mesma coisa, segundo a minha teologia. Mesma coisa. Deus te abençoe, pode pá. Deus te abençoe, amém. Pode pá no hebraico ai, Jesus amado. Primeira Reis, aliás, Segunda Reis, capítulo 6, do versículo 8, nós vamos ver até o versículo 17. O texto bíblico diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, dizendo: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um conselheiro: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel. É ele que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15. O servo do homem de Deus, percebam que não é o homem de Deus, é o servo do homem de Deus. Ficou claro isso? O servo do homem de Deus disse: tem uma microfonia estranha. Não, no meu retorno, não é isso que está escrito. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou ao Senhor: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor
de Eliseu. Senhor, neste momento eu oro pedindo a tua misericórdia sobre mim e sobre esta igreja que se encontra aqui reunida presencialmente e também em tantas partes do Brasil, em tantas partes do mundo. Apesar da distância, estamos todos juntos agora, diante do Senhor, olhando para o Senhor e esperando uma palavra que vai transformar ainda mais a nossa maneira de viver e vai fazer de nós pessoas mais relevantes, não somente neste ano de 2024, mas por todo o resto de nossas vidas. E o nome do Senhor será glorificado por causa desta palavra que nós vamos ouvir agora. Porque ao longo de nossas vidas, nós iremos testemunhar que numa noite de sexta-feira, nós deixamos os nossos trabalhos, nossas casas e fomos à tua presença. E na tua presença ouvimos uma palavra que transformou a nossa maneira de pensar, de viver, de enxergar. E por toda a nossa vida, alguém irá ouvir um testemunho que por causa dessa ministração, não do pastor Melk, mas do Senhor, vidas foram transformadas. Agora, Espírito Santo, isso não vai acontecer se o Senhor me deixar só aqui, porque sozinho eu não tenho condições alguma de fazer nada. Eu li a tua palavra que disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso, com muita humildade, Espírito Santo, eu peço a ti que manifeste a tua presença, enquanto a tua palavra é ministrada pelo Senhor a cada coração. Vai quebrando as rochas agora, Espírito Santo. Arranque as crostas que impede este ouvido de ouvir a tua palavra, esta alma de receber a tua palavra, este coração, e que ouvidos espirituais sejam abertos por ti agora. Que todo agir das trevas que estava tentando atrapalhar a palavra seja calado agora, seja aniquilado agora, expulso agora, em nome de Jesus. E que fique só o Senhor e essa pessoa. Que seja algo incrível, que quando ela terminar este culto ela possa dizer: parecia que só estava eu e Deus naquela igreja. Eu já posso sentir a presença do Espírito Santo aqui. Fique à vontade, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. A Bíblia diz que na presença do Senhor os montes derretem, que dirá seres humanos como nós. Eu me derreto diante da presença de Deus. Quando eu sinto a presença dele, eu me derreto. Não tem como, não tem jeito. E a Bíblia diz que se tem uma coisa que Deus não rejeita, é um homem derretido. Se tem uma coisa que Deus não rejeita, é uma mulher derretida. A Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não resiste. Aliás, Deus anseia por corações quebrantados. Talvez o que está faltando para alguém aqui nessa noite é se quebrantar mais diante do Senhor. Tipo, baixa a bola, Moreno. Você não é nada. Eu não sou nada, nós não somos nada. O que falta é a gente baixar a bola e dizer: Deus, sem ti eu não sou nada. E depois disso, milagres vão começar a acontecer. Mas hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração diz respeito à visão, ao enxergar. E nós acabamos de ler uma história
que trata de um jovem cego. Mas, pastor, ele viu os soldados. Como ele era cego? Pois é. Existem 3 tipos de cegueira: a cegueira física, a cegueira perceptiva e a cegueira espiritual. A cegueira física é aquela que a pessoa ou nasceu cego, deficiente visual, ou perdeu a visão em alguma situação. Essa é a cegueira comum, onde a pessoa que nasce, por mais que você tente explicar a ela o que é azul, ela nunca vai entender o que é azul. Ela não tem um parâmetro de azul. Se você disser a ela, olha, as matas que estão à sua frente são verdes, aí você vai dizer, mas o que é mata? É um monte de árvore. Mas o que é um monte de árvore? Árvore é um negócio de madeira, mas o que é madeira? Que cor que é a madeira? Ou seja, ela não tem os parâmetros que você tem. E essa cegueira, ela é apenas física. Existe a cegueira perceptiva, que é quando a mulher geralmente diz para o marido: você não está enxergando não? Não é assim? Você não está vendo não? Ou então, geralmente as mulheres também, elas têm uma percepção melhor do que os homens. Elas viram para o esposo e falam assim: amor, você não percebeu não? Geralmente. Mas o que? Aquela pessoa está com falsidade com você. E o homem geralmente fala assim: você está louco, você vê coisa em tudo. Ela fala: você parece que é cego, não enxerga nada. Então, é a cegueira da percepção. Você não percebe as coisas e, de certa forma, isso pode ser uma cegueira. De tanto é que as nossas mulheres dizem que nós estamos cegos. O contrário também acontece, mas é mais raro. E a terceira cegueira é a que eu quero tratar aqui nessa noite, que é a cegueira espiritual. E essa pode nortear o seu futuro. Se você for uma pessoa cega fisicamente, mas você tem visão espiritual, ninguém segura você não, guerreiro. Mas você pode ter visão física, mas se você for cego espiritualmente, certamente você vai tomar alguns prejuízos na vida que vão atrapalhar você de se tornar uma pessoa relevante enquanto vida você tiver. O versículo 15 desse texto que nós acabamos de ler: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Essa é uma cegueira espiritual. Porque olha o próximo versículo. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O profeta estava enxergando algo que aquele moço não conseguiu enxergar. Eu começo dizendo que homens e mulheres que não possuem visão espiritual só enxergam o que está na frente do nariz. E esse é um problema. Quantas vezes você meteu os pés pelas mãos, fez bobagem, porque só enxergava o que estava acontecendo no âmbito físico? Numa situação como essa, se o menino não tem o profeta ali do lado que tem visão espiritual,
Algo poderia ter acontecido. Por exemplo, na hora que ele vê os soldados, ele já faz o quê? Eu me rendo. Não, pode vir prender a gente. Quantas vezes o seu inimigo veio até você, e ao ver a situação que o diabo colocou contra a sua vida, você simplesmente, por não ver espiritualmente, você só viu o que estava acontecendo no físico, você se rendeu? Quantas vezes diante de uma situação de adversidade, por não enxergar espiritualmente, você simplesmente baixou a guarda e se rendeu e disse assim: ai, não tem mais o que fazer. Quantas vezes você não fez acordos porque não confiou e não tinha visão espiritual daquilo que Deus podia fazer? Quantas vezes você abriu mão de uma cura porque só enxergava no físico? Quantas vezes você tomou ações, tomou atitudes na sua vida física porque não conseguia enxergar no espiritual? O profeta, o homem de Deus, a Bíblia vai dizer que quando ele olha para os soldados, ele também enxerga o físico. Eu não estou dizendo que nós cristãos vamos ignorar o que está acontecendo no âmbito físico, não. Quando chega o laudo médico, quando chega o diagnóstico dizendo é câncer, todos que temos um mínimo de noção da vida, vamos entender que é algo grave. Mas aí está o segredo, e aí está a diferença entre alguém que tem visão espiritual e alguém que tem visão apenas física. Porque a pessoa que tem visão apenas física, ela vai dizer: ah, eu morri. Ou vai dizer: ai meu Deus, agora estou perdida. Ou vai focar no tratamento e vai falar assim: ai, não tem mais jeito. Quem está do lado de fora vai dizer: agora não tem mais o que fazer. Mas quem tem visão espiritual, quem olha com os olhos de Deus, ele olha para aquela situação, mas ele diz: maior é o que está conosco, maior é o que está comigo, maior é o que está sobre a minha vida, e debaixo das mãos dele acontece apenas o que ele permite. Se o Senhor quiser, ele pode me curar, e eu vou confiar nele. Isso é a diferença entre quem tem visão espiritual e quem olha apenas de forma física. Eu sempre dou um exemplo aqui de quando eu levantava de manhã para ir trabalhar com a moto, e não foram poucas as vezes que eu cheguei em casa com a moto inteira, normal. Estacionei lá na minha garagem, coloquei a moto lá, beleza. Entrei para casa, tomei um banho, passei a noite com a minha família. E no outro dia, acordei no horário certo e disse: não, estou com muito sono, vou dormir só mais 10 minutos. Quem nunca? Aí o relógio toca nos 10 e você fala assim: só mais 10. Aí você fala assim: não, agora eu tenho que ir, porque senão eu vou chegar atrasado. E quando eu chegava na moto, cara, o pneu furado. Mas quem furou? Foi o capeta. É o Satanás que passou aqui e furou esse pneu, não é possível? Ou é o caramelo? O caramelo também é complicado. Onde ele mija? E quantos de nós olha para uma situação como essa e já sai reclamando? Ai, que droga, que desgraça, meu Deus, justamente hoje que eu estava atrasado acontece isso. Mas quem tem visão espiritual olha e diz: Deus está me guardando de algo. Quem tem visão espiritual consegue olhar e dizer: essa era a única forma de Deus me livrar de um acidente hoje. Há uma diferença em quem tem visão física e quem tem visão espiritual. Há uma diferença muito grande. Quem não enxerga espiritualmente não consegue enxergar o que o inimigo está fazendo. Crente que não tem visão espiritual, o diabo está deitando e rolando dentro da sua casa, e você só consegue enxergar a sua esposa.
Crente que não tem visão espiritual, o diabo está deitando e rolando na vida do seu filho, e você não consegue entender que tem um espírito maligno agindo na vida dele. Você só diz: esse moleque, essa menina, ô desgraça, é o capeta. Pois é o capeta, mas você não está enxergando de forma espiritual. Quem tem visão espiritual, quando começa a acontecer alguma coisa dentro de casa, ele não vai para o confronto, ele vai para o joelho. Quem tem visão espiritual não vai para o debate com a esposa, vai para o joelho. Não vai para o debate com o marido, vai para o joelho. Porque quando se coloca diante do Senhor, ele sabe que maior é o que está com ele, maior é o que está com ela. Quem tem visão espiritual aqui nessa noite vai começar a dar glória a Deus, e quem não tem vai começar a ter a partir de hoje. Deus quer que você tenha visão espiritual. Deus quer te dar visão espiritual hoje. Eu profetizo nessa noite, levanta as suas mãos para cá. Eu profetizo que a partir de hoje o diabo vai perder muitas vezes, o diabo vai ter muitas derrotas na sua vida, porque a partir de hoje você não vai enxergar apenas no âmbito físico, você vai começar a enxergar a lei, e Deus vai te dar a vitória. Se você crer nisso, glorifique o nome dele. Misture aí com glória, aleluia, dá glória, dá aleluia. Aleluia. E esse é o tema de hoje. Qual que é o tema mesmo? Preciso enxergar espiritualmente. Não basta enxergar apenas fisicamente. Isso aqui a maioria de nós consegue fazer, mas espiritualmente são poucos que conseguem. Quem não tem visão espiritual não consegue, da mesma forma que não consegue ver o agir do diabo, não consegue ver também o agir de Deus. Deus está trabalhando e a pessoa não está vendo. Deus está fazendo, mas você não consegue enxergar, porque falta visão espiritual. Crente que tem visão espiritual, ele começa a olhar agora para as situações e dizer: opa, Deus está trabalhando. Eu me lembro de um texto bíblico. Elias sobe ao monte para orar a Deus para que houvesse chuva. Deus disse a ele: sobe lá e ora por chuva. Vai lá, vai, eu vou fazer chover. E o Elias ora, primeira vez, e ele fala para o seu moço: vai lá na ponta do monte, olha na direção do mar e vê se tem algum sinal de chuva. O moço vai e volta e diz: tem não. Segunda vez, tem não. Terceira vez, tem não. Quarta vez, e aí? Tem algum sinal de chuva? Não. Volta a orar. Quinta vez, e aí, menino? Nada, meu senhor. Sexta vez, e agora? Nada. Elias se dobra de novo e ora: Senhor, e aí? Vai lá agora, menino. O menino volta e diz: tem uma nuvenzinha lá na ponta, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. O Elias diz: vamos vazar, porque vai chover e vai chover muito. Quem tem visão espiritual, ao ver um pequeno sinal, é um negocinho só. Oh glória. A empresa não estava vendendo nada, não estava acontecendo nada. Hoje entrou um cliente e fez uma compra pequena. Deus começou a abençoar. O que não tem visão espiritual fica assim: só um? O que eu vou fazer com um cliente? Um cliente só não paga minhas contas. Vamos fechar esse negócio. Mas crente que tem visão espiritual já olha e fala: Deus começou a abençoar. Aleluia. Crente que não tem visão espiritual está doente.
Tá ruim, não aguentava nem levantar. No outro dia levanta da cama. E aí, irmão, como é que você tá? Tá ruim. Tô andando aqui com dificuldade miserável. Ontem você não estava nem levantando. Quem tem visão espiritual fala: Deus começou a agir. Eu estava deitado na cama até ontem, mas hoje o poder de Deus começou a atuar nas minhas veias. O sangue de Jesus, o sangue que cura, o sangue que liberta, o sangue que transforma, o sangue que purifica, está correndo sobre as minhas veias. Eu estou sendo curado dia após dia. Isso é diferença. Isso é a diferença em quem tem visão espiritual e quem não tem. Crente que tem visão espiritual, quando é mandado embora do trabalho, ele diz: Deus vai abrir uma porta melhor e maior. Já o que não tem visão espiritual já fica: e agora? Ó céus, ó azar, o que farei eu? Aí já fica em depressão. Aí já entra pro quarto e fica lá moado, esperando alguém mandar uma mensagem, esperando o pastor fazer uma oração. E fica, e aí é chamado para uma entrevista, já chega com aquela cara de desgraça derrotada, que o cara olha assim e fala: sai daqui, Satanás. Tem cara que chega para trabalhar, agora como é que pega na mão? Vem aqui, Cleiton, por favor. Chega ao entrevistador, você é o entrevistador, postura. Postura de entrevistador. Aí, estica o peito. Aí, bom dia. Bom dia. Credo, obrigado. Você é um bom administrador. É um bom artista. Já chega derrotado. Mas crente que tem visão espiritual, ele chega na empresa, não com soberba, não mala, mas: bom dia, bom dia. Ó, Alaninha. Bom dia. O cara olha assim, vai: tá, gostei da pegada. Aí pergunta, né? A pergunta que sempre fazem, né? No que o senhor acha que é? O que você acha que você vai ser bom para essa empresa? Por que eu deveria te contratar? O crente que não tem visão espiritual: eu não sei. Sinceramente eu não sei. Porque esses dias só tem acontecido coisa ruim comigo. Esses dias, nossa, eu estou desanimado. Esses dias, olha, eu estou até pensando em ir no médico. Eu ainda não consegui digerir a minha última demissão. Já foi demitido dessa também. Aí volta para casa e fala: pastor, ora por mim. Por quê? Eu estou aguardando uma resposta de trabalho. Eles falaram que vão me ligar. E você está esperando até hoje? Com aquela desgraça, daquele desânimo lá, daquele jeito que você foi, você está esperando ser contratado. Nem o capeta iria contratar você. Porque se tem uma coisa que o capeta é: esforçado, animado, persistente. Todo dia ele está lá, mesmo sabendo que vai ser derrotado, ele vai lá e está, né? Mas o crente que tem visão espiritual, ele diz: por que nós deveríamos contratar você? Porque eu tenho certeza que Deus vai usar a minha vida aqui nessa empresa para transformar esse ambiente. E o lugar onde eu trabalhar vai ser próspero. E o que eu for fazer, Deus vai abençoar. Eu vou prosperar essa empresa. E eu vou ser bem remunerado por isso. E eu sei que eu vou ser promovido daqui a um tempo. E depois, até chegar no seu cargo. Não, aí não fala não. Essa parte você... Calma, Moreno. Por mais que você tenha visão espiritual, segura a onda, que senão ele não te contrata. Essa última parte você exclui tudo da fala. Mas crente que tem visão espiritual sabe que onde ele estiver, Deus vai abençoar, porque ele disse na palavra dele: onde você colocar as plantas dos seus pés, eu vou abençoar. Eu vou estar com você todos os dias. Onde? Em todos os lugares.
Você já chega no ambiente sabendo que Deus está com você, e onde Deus está, o lugar prospera. Onde Deus está, as coisas acontecem. Onde Deus está, o diabo não pode ficar. Onde Deus está, vai dar certo. Por quê? Porque alguém que olha com os olhos espirituais e anda com Deus sabe que Deus vai estar com ele. Aleluia. Agora, quem não enxerga espiritualmente, só enxerga a desgraça. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Se você não tiver visão espiritual, você só vai enxergar coisa ruim, querido. Nós vivemos numa época onde qualquer lugar que você olhar, em qualquer direção que você olhar, você vai ver coisa ruim. Nós vivemos numa época onde nós olhamos para pessoas da nossa família e nós vemos coisas ruins. Olhamos para o nosso emprego e vemos coisas ruins. Olhamos para a nossa casa, olhamos para qualquer lugar, olhamos para a igreja. Se você for olhar com os olhos físicos, você vai ver coisas ruins em qualquer lugar. Por isso, mais do que nunca, eu entendo que Deus quer que nós tenhamos visão espiritual. Porque quem tem visão espiritual não olha para as coisas do físico, olha para as coisas dos céus. Por isso que o salmista dizia: eleva os meus olhos não para a terra. Eu não elevo os meus olhos para as pessoas, eu não elevo os meus olhos apenas para os montes, eu elevo os meus olhos acima dos montes, porque é de lá que vem o socorro. Crente que tem visão espiritual não olha aqui, ó, ele olha aqui, ó. Você precisa querer ter visão espiritual. Até hoje o diabo estava tentando fazer com que você ficasse aprisionado da visão física. Até hoje. Por isso que foi difícil para alguns chegarem nesse culto. Por isso que foi difícil para alguns até assistir. O diabo estava tentando tirar sua atenção a todo custo, porque ele queria te aprisionar apenas na visão que todos conseguem enxergar. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra ao seu coração, que vai trazer a você visão espiritual. Aleluia. Agora, olha que coisa interessante. No mesmo texto, quem não tem visão espiritual, diante de uma visão difícil, tem uma reação. O jovem, nós lemos aqui, quando ele olha para as colinas cercadas de soldados, ele se desespera. A frase dele demonstra isso. Ele diz: ah, meu Senhor. Não é o que está escrito lá? Ah, meu Senhor, e agora? Será que as notícias que têm chegado a você, por que elas têm te abalado tanto? Por que qualquer notícia tem abalado você? Por que quando vem uma notícia ruim, você sempre faz aqui, ó, ah, meu Deus. Todas as vezes que chega, não pode chegar. Tem crente, aliás, tem gente, né? Não é só isso, não é coisa de crente, não, isso é coisa de ser humano. Acha que deveria viver como no jardim do Éden. Não vai, não. Para ele todos os dias tem que ser dias, ó, lá em cima. Só se esquece que os dias, queridos, eles têm chuvas, tem dias de chuva, tem dia de sol, tem dia de tempestade, mas tudo passa. Tanto os dias de sol passam, como os dias de chuva e tempestade também passam. Mas tem crente que, por não ter visão espiritual, quando vem as notícias difíceis, quando chegam as notícias ruins, quando chegam os diagnósticos, quando chega a demissão, quando chega isso ou aquilo, ele, ai meu Deus. Mas olha a diferença de quem tem visão espiritual. Coloca no texto para mim, no versículo 15. Olha lá, versículo 15, a parte B. Ah, meu Senhor, o que eu vou fazer agora? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas olha só, quem tem visão espiritual, o próximo versículo, o profeta respondeu o quê? Não tenha medo. Era o que o salmista tinha visão espiritual, por isso que ele dizia: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? O salmista conversava consigo próprio, dizendo: ei Davi, por que você está desse jeito? Espera no Senhor, pois Ele ainda será louvado pela tua vida. Do Senhor vem a vitória. O Senhor dá a vitória. Ele traz a guerra, mas Ele é o Deus da guerra, Ele é o Deus da vitória. O homem que tem visão de Deus, ele diz: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Esse homem tinha visão espiritual.
E o que Eliseu faz na sequência é o que Deus quer fazer com você hoje. Let's go, my friend, please. Então Eliseu orou. E essa é a minha oração nessa noite por você. Senhor, abre os olhos deles para que vejam. Abre os olhos da tua igreja nessa noite para que vejam. Você precisa começar a enxergar com a visão de Deus. Para de olhar apenas o que está acontecendo na sua volta. Começa a olhar para o Deus que você serve. E aí alguns vão dizer aqui: pastor, mas como é que eu faço? Como eu faço, pastor, para ter visão espiritual? O que eu devo fazer para ter visão espiritual? Porque saber que eu não tenho visão, já entendi. Outros estão até felizes: opa, eu estou enxergando. Tem gente aqui dizendo: opa, eu estou enxergando. Porque quando chegam as notícias difíceis, eu estou olhando para o Senhor e dizendo: é isso aí, Deus está comigo, vamos lá. Não importa o que os olhos físicos estão vendo, importa o que os olhos espirituais estão vendo. Porque nós não vivemos do que vemos. O apóstolo vai dizer que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Nós não lutamos com as armas físicas, nós lutamos com as armas de fé, poderosas em Deus. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é o que fazer para ter visão espiritual. E eu vou dizer a você: o menino de Eliseu não tinha visão espiritual, mas o profeta de Deus tinha. Agora olha para o histórico de Eliseu. O Eliseu é um cara que deixou tudo para trás. Primeira coisa, você quer ter visão espiritual? Deixe tudo para trás. Você quer ter visão espiritual? Deixe o mundo e as coisas do mundo para trás. Não vai ter jeito. Não adianta, querido. O Eliseu, quando ele é chamado para ser auxiliar de Elias, a Bíblia diz que ele queimou as suas ferramentas de trabalho. Ele queima as suas carroças, ele queima os arados, ele mata os bois, ele faz um churrasco e ele se despede da sua família. E ele diz: pessoal, não tem mais volta. Sabe por que você não tem visão espiritual? Porque você diz que saiu do mundo, mas as suas atitudes continuam no mundo. Você diz que está em Deus, mas as suas atitudes mostram que você não serve a Deus. Você diz que serve ao Senhor, mas as suas atitudes mostram que você tem agradado ao diabo. E desse jeito você não vai ter visão espiritual, não vai ter, vai continuar com a visão física. É hora de deixar o mundo para trás. Se você quer enxergar com a visão de Deus, você precisa estar disposto a deixar o mundo para trás, como o homem de Deus fez. O que mais que Eliseu fez? Eliseu passou a andar com gente de Deus. Eliseu não andava com Zé Ruela, Eliseu andava com Elias. Quem são as suas referências? Com quem você tem buscado conselhos no seu dia a dia? Com homens de Deus, mulheres de Deus, buscando na palavra de Deus? Ou você tem perguntado coisas da sua vida para pessoas que não andam com Deus? Chega ao cúmulo de homens e mulheres que se dizem crentes, dizer: nessa semana um macumbeiro falou comigo. Ei, você consegue ouvir um macumbeiro e não consegue ouvir a voz de Deus? Tá ruim o negócio, hein, guerreiro? Tá feia a coisa, hein? Ai, eu estava num lugar e o diabo falou: que o diabo que vai para os quintos dos infernos. Eu quero saber o que Deus diz ao meu respeito. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Com quem você tem andado? Quem são as suas referências? Quem são os seus amigos? Os seus amigos são amigos de oração ou são amigos de copo? Os seus amigos são amigos de oração ou são amigos de grupos que postam coisas e que compartilham coisas que desagradam a vontade do Senhor? As pessoas que você tem andado, os grupos que você está, aquilo que você tem consumido diariamente, tem a ver com as coisas dos céus ou tem a ver com as coisas do diabo? Porque se tem a ver com as coisas do diabo, deixa eu dizer, ou você arranca isso da sua vida, ou não tem visão espiritual para você, vai continuar comendo aquilo que o diabo dá. Mas se você quer ter visão espiritual, você faz o que Eliseu fez. Eliseu, ele abandona o passado, ele abandona tudo o que atrapalharia ele de viver com Deus, e agora ele passa a andar com gente de Deus. Ai, pastor, mas está difícil andar com gente de Deus. Não dá não, tá não.
o Espírito Santo está na terra. É melhor andar com o Espírito Santo. Se não tem gente para andar, eu sou colega de todo mundo, mas meu amigo mesmo é o Espírito Santo. Poucas. Eu sou colega de todo mundo, eu escuto todo mundo, mas quem eu ouço com a minha alma, quem eu ouço com o meu coração, quem eu ouço com o meu entendimento de toda a minha força, é o Espírito Santo. É Ele que eu ouço, é Ele que eu escuto, e é a Ele que eu vou obedecer. Aleluias. E o terceiro ponto: quem quer andar, quem quer ouvir a voz de Deus e ter visão espiritual, precisa andar com Deus. Não é andar com pessoas, é andar com Deus. E a Bíblia vai dizer em Amós capítulo 3, versículo 3. Eu não vou enganar você. O Evangelho é coisa séria. Você quer viver uma vida igual todo mundo? Continue vindo para a igreja. Continua falando que é da Lírio. Continua postando. Continua. Você vai ser sempre essa pessoa comum. Agora você quer ser alguém que tem visão espiritual, alguém que anda com Deus? Comece a andar com Deus. Amós 3:3 diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Deus fala, você não obedece. Deus manda, você faz de conta que nem ouviu. Deus já mandou você parar de fazer coisas, você continua fazendo. Deus já mandou você apagar coisas, você continua. Deus já mandou você deletar contatos, você continua. Deus já mandou você sair daquele grupo lá e você continua. Deus já mandou você parar de andar com aquelas pessoas e você continua andando. Deus já falou para você parar de beber e você continua bebendo. Deus já falou para você parar de fumar e você continua fumando. Deus já falou para você parar de consumir pornografia e você continua. Deus já falou para você parar de fazer fofoca e você continua. Você tem uma língua que vai te levar para o inferno. Deus já falou para você perdoar e você não perdoa. E eu vou dizer a vocês, queridos, existem pastores que pregam a palavra de Deus e que fazem coisas incríveis, curas, milagres e maravilhas, que quando morrerem irão para o inferno, e a causa é uma só. Mas por que eu estou aqui no inferno? Porque você não perdoou aquela pessoa. Mas foi só uma pessoa, eu não tinha mais nada contra ninguém. Tem 800 pessoas aqui dentro e eu tenho paz com todo mundo. Mas aquela lá é difícil. Não, aquela lá, então é por causa daquela lá. Por causa daquela lá que você não perdoou, que você vai para o inferno. Mas mesmo sendo crente, porque o Pai Nosso diz, e o Pai Nosso não foi inventado pelos discípulos, o Pai Nosso foi criado por Jesus, Ele que ensinou, Ele disse: que seja perdoado as minhas ofensas, como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Ou seja, o perdão de Deus para a sua vida depende do seu perdão para o seu próximo. Se você não perdoa o seu próximo, Deus não pode perdoar você. É por isso que não tem fogo na sua vida. É por isso que você não consegue erguer altares diante do Senhor. É por isso que você ora e não sente a presença de Deus. É por isso que o Espírito Santo quer derramar os dons espirituais sobre a sua vida, mas não vem os dons espirituais. É por isso que você não consegue enxergar de forma espiritual, só consegue enxergar de forma física. Por quê? Porque está faltando obedecer a Deus. Se você quer andar com Deus, o caminho é a obediência. Poucas. Não existe um outro meio de andar com Deus se não for pelo caminho da obediência. Jesus só chegou aos céus glorificado, sendo o Rei da glória, porque Ele trilhou um caminho de obediência, indo em direção à cruz. Se nós não formos em direção à cruz todos os dias, nós não vamos chegar aonde Deus quer e jamais iremos ter uma visão que Deus espera que nós tenhamos. Quantos estão entendendo isso? Decida andar com Deus. Por mais que o diabo queira que você continue do mesmo jeito,
Eu sei que o diabo quer que você continue não perdoando. Eu sei que o diabo quer que você continue não andando com Deus. Mas nessa noite o Espírito Santo está gritando dentro de você e dizendo: eu quero fazer de você uma pessoa incrível. Eu quero fazer de você uma pessoa adorável. Eu quero fazer de você uma pessoa maravilhosa. Eu quero usar a sua vida. Eu vou ser glorificado através da sua vida. Você vai se tornar uma pessoa relevante. Onde você passar, as pessoas vão olhar e vão dizer: eu quero ser igual. Mas para isso você precisa andar com Deus, porque a partir desse ponto Deus vai dar a visão espiritual a você. Andar com Deus diz respeito a andar de acordo com a vontade de Deus. Ou nós andamos conforme a vontade de Deus, ou não tem visão espiritual, vai continuar enxergando do mesmo jeito. Está há 8 anos na igreja. E aí, cadê você, guerreiro? Aí eu sou desde o começo da igreja. Tá, quem é você no mundo espiritual? Quem é você? Eu sou um dos fundadores da Lírio Parelheiros. Estava lá desde o início. Cheguei quando a igreja tinha nem 30 pessoas quando eu cheguei. Quem é você na fila do pão espiritual? Sabe por quê? Porque não ouve a voz de Deus. Porque não anda conforme os princípios de Deus. Cadê a visão espiritual? Já era para estar destacando. Se você bate no peito que você é antigo, os antigos deveriam ser mais experientes. Por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque os que estão chegando não estão entendendo, estão falando: é isso que eu quero, é isso que eu vou viver, e vai viver. E você que está aí mó tempão aí, se você vacilar, perigoso até ir para o inferno. Já ouviu mais de 1000 sermões do pastor Melk. Aí essa palavra eu já ouvi e não fez efeito ainda. É hora de mudar. É hora de decidir. Quer ter visão espiritual? Decida. Você quer ter visão espiritual, mas você não tem coragem de se render a Jesus. Você quer ter visão espiritual, mas você não tem coragem. Quando eu falo assim: quem quer entregar a sua vida a Cristo aqui nessa noite para andar com Deus, você fica com vergonha. É que eu fiquei com vergonha. Sabe o que é? Você tem vergonha de ter as coisas de Deus. Porque quem quer ter as coisas de Deus não vai ter vergonha. Ele vai dizer: é eu que preciso, que se lasque os outros. Não estou importando com quem está me vendo, é eu que preciso aqui, pastor. É eu aqui, eu preciso de Deus. Eu preciso da visão espiritual, e eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Aleluia.